Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 64, Começando o Contra-Ataque. Parte 1. A carruagem estava sacudindo. Essa carruagem era propriedade do rei feiticeiro e, em contraste com sua simples aparência externa, seu interior era elegante, refinado e funcional. Neia estava particularmente grata pelas almofadas macias que não machucavam sua bunda, independentemente de quanto tempo se sentasse nelas. Neia olhou discretamente para o rei feiticeiro, que se sentava de frente a ela e olhava para fora. Mesmo que o dito cujo fosse um temível rei dos mortos, ela não mais sentia a grandiosidade opressiva que ele mostrou quando os encontrou na câmara de audiências. Provavelmente fora devido a passar mais tempo conversando com o rei feiticeiro durante sua jornada. Nesse tempo de convívio, uma coisa que Neia aprendeu foi que o rei feiticeiro era extremamente magnânimo. Era verdade que o rei feiticeiro agia com a dignidade de um soberano, cada ação refletia sua qualidade de monarca. No entanto, quando Neia sentou na carruagem com ele, de vez em quando, ele agia como uma pessoa comum. Além disso, recentemente essas ocorrências foram ficando cada vez mais frequentes. Com toda probabilidade, o rei feiticeiro considerou que Neia ficaria nervosa ao compartilhar a mesma carruagem que ele e, em sua generosidade, escolhera agir mais como um plebeu. A razão pela qual esses incidentes estavam recorrendo mais e mais certamente foi porque suas habilidades estavam melhorando. A razão pela qual ele não agiu assim em relação aos outros foi provavelmente porque eles ainda estavam desempenhando o papel de paladinos. E pensar que ele trataria os cidadãos de outro país dessa maneira, que homem compassivo ele é. O que ele estava olhando? Para os paladinos andando ao lado da carruagem? Ou talvez há algo mais, algo que Neia não viu. Há algo interessante no meu rosto. E? Não? Minhas desculpas, Vossa Majestade. Não há nada em seu rosto. Parece que ela estava olhando intensamente para o rei feiticeiro. Intrigado, o rei feiticeiro tocou seu rosto com aquelas mãos ossudas. Suponho que deve ser muito incômodo andar de carruagem em completo silêncio. Sim, nesse caso, vamos conversar. Embora ela tivesse se acostumado um pouco com isso, conversar com o rei feiticeiro sempre fazia seu estômago doer. Sinto que houve, e ainda há pouca intimidade entre nós, por isso não quis fazer perguntas que pudessem interferir em sua privacidade, mas já estamos compartilhando a mesma carruagem por vários dias. Suponho que podemos ser honestos um com o outro agora. Neia Baraja, pode me falar sobre você. Sobre mim. Até mesmo falar sobre si mesma era um assunto muito vago. Ela não tinha ideia do que poderia dizer para agradar ao rei feiticeiro. Sim, isso mesmo. Por exemplo, o porquê quis se tornar uma escudeira. Que tipo de trabalho faz uma escudeira? Você poderia me falar a respeito? Se isso lhe agrada, Vossa Majestade. Depois de inclinar a cabeça, Neia começou a falar sobre o que ele lhe pedira, mas não era um assunto empolgante. Falar sobre família e o trabalho de uma escudeira não era particularmente interessante. Além disso, me disseram para não revelar nada ao rei feiticeiro sobre assuntos dentro do país, mas isso deve bastar. Por outro lado, se ela tivesse que encobrir esses detalhes, não haveria nada sobre o que falar. Logo, a história monótona sem estrutura acabou, e o rei feiticeiro assentiu profundamente. Entendo, interessante. Então você é uma arqueira, uma raridade entre as escudeiras, senhorita Baraja. Minhas habilidades não são boas o suficiente para que eu me chame orgulhosamente de arqueira, Vossa Majestade. Eu sou simplesmente melhor no tiro com arco do que na esgrima, e a verdade é que as pessoas me repreenderam e me disseram que eu deveria me concentrar mais em treinar minhas habilidades com a espada. Para Neia, um arqueiro era alguém como seu grandioso pai, e ela era apenas um pouco mais talentosa do que uma plebeia. Não acho que seja assim. Claro que uma candidata a paladina que tenha afinidade por armas de longo alcance é algo bem raro. Se aceita um conselho,
Sugiro aprimorar suas habilidades de arco. Já que há outros mais adequados para a esgrima, então você deve permitir que essas pessoas lidem com a esgrima. Muito obrigada. As palavras do rei feiticeiro foram sinceras, e fez Neia sentir que ele estava sinceramente pensando: que combinação estranha, ela deve estar percorrendo um caminho rumo a uma vocação rara. Contudo, ela não tinha ideia do que fazer com o que o rei feiticeiro disse em seguida, e seus murmúrios incomodaram Neia. Sinto-me envergonhado por deixar que apenas a senhorita lide com a tarefa de me acompanhar. Ou melhor, não se limita apenas à senhorita, o mesmo vale para o resto de seus paladinos. A melhor maneira de usar suas habilidades seria lhe posicionar do lado de fora. Suas palavras gentis fizeram Neia encará-lo. Foi por isso que falar com esse rei era tão ruim para o coração dela. Não só estava no auge de seu país, mas também era um indivíduo poderosíssimo. Entretanto, ele não tinha escolhido conversar como se tivesse um rei na barriga, mas sim se rebaixou até poder olhar olho a olho antes de envolvê-la em uma conversa. Não. Eu não posso deixar Vossa Majestade me mimar assim. Se eu não me rebaixar um pouco mais, Neia se recompôs. Todo mundo sabe que eu fui designada como seguidora de Vossa Majestade, então rogo para que não leve isso em consideração. Além disso, não há trabalho mais importante do que acompanhar Vossa Majestade. Bom ouvir isso. Ainda assim, eu gostaria de oferecer-lhe alguma forma de recompensa. No passado, o rei feiticeiro havia mencionado o assunto de pagamento. Ela havia recusado, é claro, mas parece que ele estava abordando o assunto novamente. Neia imediatamente começou a pensar em como rejeitar sua oferta sem causar ofensa, mas o rei feiticeiro ainda não havia terminado. Eu sei que pode não ser bom receber um presente do rei de outro país. Então, no mínimo, permita-me expressar verbalmente meus agradecimentos. Acredito tê-la incomodado de várias maneiras e espero continuar a estar sob seus cuidados. E então, o rei feiticeiro se curvou para ela. Um rei estava realmente se curvando para alguém como ela, que não era nada mais do que uma escudeira. Era natural que um rei carregasse o peso de sua nação sobre seus ombros. Desprezar um rei seria o mesmo que desprezar o país inteiro. A ideia de que um país vivia através de seu rei era uma noção muito comum. Em outras palavras, o fato de um rei estar se curvando era o mesmo que uma nação se curvando. É claro que não era impensável quando um rei fazia isso para alguém de alta posição. No entanto, Neia era pouco mais do que cidadã de outro país e com toda honestidade, não havia necessidade dele se desculpar com alguém do status social de Neia. Não dá para acreditar. Sua Majestade é inteligente e muito esperto, ele certamente deve saber o significado de se curvar. Mesmo assim, ele ainda se curvou para mim, droga. Não posso ficar convencida assim. Eu não tenho valor algum. Isso simplesmente mostra quão magnânimo o rei feiticeiro é, ele até trata uma plebeia com respeito. Ah! Mas ele não deve. Por favor, não faça isso. Vossa Majestade. Por favor, levante a cabeça. Sim. Era o que ela deveria ter dito antes de mais nada. O rei feiticeiro olhou para cima e Neia suspirou bem baixo. E sendo sincero, se mais alguém tivesse visto o que acontecera agora, algo terrível teria acontecido. Vossa Majestade. Neia ajoelhou-se dentro dos limites apertados do piso da carruagem. Sua serva é de origem humilde, mas eu juro que até que o trabalho de Vossa Majestade esteja completo, vou ser leal e fielmente servirei a ti. Desde que um rei lhe dera sua deferência, era natural que ela devolvesse em igual moeda. Neia ignorou a voz em sua cabeça que dizia que ele não era o rei do reino sacro, e se curvou. Não, não. Levante a cabeça. Vejamos, você poderia se sentar e continuar o assunto anterior. Ainda não chegamos ao nosso destino, não é mesmo? Não, ainda não. Ela sentou-se na almofada e olhou para fora. Ontem passamos em segurança pelas ruínas do muro pela graça do poder de Vossa Majestade. Escolhemos uma rota que nos tornará mais difíceis de descobrir,
Por isso pode levar um pouco mais de tempo, mas acredito que chegaremos à nossa base amanhã ou no dia seguinte. Embora a dita base fosse apenas uma caverna. Mesmo? Creio que ainda temos algum tempo, não? Conte-me sobre aquele assunto de antes. Além disso, eu ainda não sei o porquê está focada em se tornar uma paladina. Dado o seu talento para o arco, certamente deve ter havido algum outro caminho que poderia ter tomado. Por que almeja ser uma paladina? Por uma questão de justiça. Ou talvez seja o orgulho de sua nação. Não. Quando ela estreitou os olhos, o que veio à mente foram suas experiências pessoais. Minha mãe era uma paladina. Ela era uma paladina muito habilidosa com a espada, completamente diferente de Neia. Entendo. Então ouviu algo de sua mãe, ou você a admirava, Ah, não. Minha mãe sempre dizia que eu não deveria ser uma paladina. E minha mãe não podia fazer o trabalho de ser mãe, mesmo ela sabendo lavar a roupa e costurar, ela era completamente incapaz de cozinhar e fazer coisas do tipo. Ela fazia tudo de forma desleixada, a carne assada estava sempre mal cozida, esse tipo de coisa. Portanto, era natural que seu pai fosse quem cozinhava em casa. Quando era jovem, ela até pensou que era o cotidiano para todas as famílias. Bem, mesmo ela não gostando da ideia, ela não a impediu em momento algum de tentar ser uma paladina, ao meu ver ela era uma boa mãe. Ah, nem tanto. Quando eu disse à minha mãe que queria ser escudeira, ela pegou a espada e disse, só deixo se puder me derrotar. O único motivo de eu ter conseguido ser aprovada, foi porque meu pai veio correndo me proteger. Sozinha eu jamais teria dado conta. Essa foi a primeira vez que ela entendeu o significado de intenção assassina. Como direi isso, é uma boa família, Sim. Era comum os vizinhos nos encararem de um jeito estranho, eu acho que éramos uma boa família. Isso é realmente ótimo. Mas ainda não me disse o que lhe motiva a tornar-se uma paladina. Não pensou em trilhar os passos de seu pai. Por sinal, ele era dono de casa. Não, meu pai também foi um soldado que serviu meu país. Mas nunca pensei em seguir os passos dele, e o motivo? Acho que é porque herdei esses olhos dele, então eu acabei me ressentindo por isso. Neia pressionou os dedos indicadores nos cantos dos olhos e os moveu em círculos. Quando era jovem, suas amigas costumavam dizer, que cara feia é essa? Tá com raiva de mim e assim por diante, isso a levava a sempre reclamar com seu pai. Uma certa ocasião sua mãe acabou ouvindo as reclamações e Neia levou um castigo. Lembrar deles é bastante nostálgico. Pensou Neia. Mas, acho que depois que me tornei escudeira, comecei a ver as coisas de outro modo. Não sei quando começou, mas de um tempo para cá comecei a pensar nisso como um presente do meu pai. Bem, só queria não ter herdado esse olhar feio. E como estão seus pais? Meu pai lutou contra o exército de Jaldabaoth na muralha e morreu. Perdi contato com minha mãe e não sei o que aconteceu com ela, mas acho que ela deve ter morrido durante a defesa da cidade. Afinal, ela era do tipo que teria lutado até o amargo fim. Parece que toquei em algo doloroso. O rei feiticeiro curvou-se para ela mais uma vez. Como esta foi a segunda vez, o impacto não foi tão grande. No entanto, foi o suficiente para fazer Neia se sentir ansiosa. Por favor, levante a cabeça. Como o senhor pôde se curvar a alguém como eu? Sem pensar nas consequências, indaguei sobre seus familiares mortos. Embora não soubesse antes, agora que conheço os fatos, um pedido de desculpa se faz muito justo e necessário. O rei feiticeiro inclinou a cabeça depois que ele a levantou. Não, isso não está certo, é assim que deve ser entre iguais. Um rei não é igual a um cidadão de outro país. Além disso, somos nós que solicitamos sua ajuda. Bem, essas exceções estão em todo lugar. Se alguém ver Vossa Majestade se curvar para mim, a eles podem desprezá-lo, Vossa Majestade, pois sou apenas uma escudeira. Você tem razão. É assim que os reis são. Essas coisas são complicadas, o rei feiticeiro resmungou.
Ele provavelmente estava dizendo que as diferenças culturais de suas nações dificultavam romper os laços de estranheza. Mesmo que ele quisesse mostrar sua sinceridade, isso o atrapalhava. Já sei. Embora isto não cumpra o papel de um pedido de desculpas adequado, vou emprestar-lhe isso, senhorita Baraja. O rei feiticeiro rapidamente enfiou a mão no manto e retirou um arco. Ah! Era maior do que o que poderia estar escondido dentro de suas vestes. Neia piscou várias vezes, mas a realidade se recusou a mudar. Esta é uma arma mágica. Use para me proteger. Elementos do arco eram feitos com partes de animais, mas não parecia cru ou ensanguentado. Em vez disso, ela sentiu que emanava uma aura sacrossanta. Ela poderia dizer de relance. Em outras palavras, esse arco era uma obra-prima que precisava ser descrita com a palavra super. É chamada de Ultimate Shooting Star Super, feito com a antiga arte do ofício rúnico. Por várias razões, eu estava o carregando para emprestar para outra pessoa. Normalmente haveriam runas esculpidas aqui, mas você não pode vê-las agora por causa do desgaste de uso. O que acha? Neia usou toda a sua força para reprimir o desejo de gritar. Normalmente, ela deveria recusar. Isso era muito provável que fosse um tesouro nacional do reino feiticeiro. No entanto, alguém emprestaria tal tesouro a um seguidor de outro país. Talvez só pareça ser incrível, conta outra. Isso é definitivamente uma arma muito poderosa. O que acha? Não tem problema se aceitar. Seu trabalho é me fazer companhia e me proteger, não é? Nesse caso, seria bom equipá-la com uma boa arma. Estou errado. Nug. Ele estava certo. Neia sentiu a cabeça girando devido à tontura. Sinto muito. Acha isso muito chamativo. Nesse caso, tenho algo mais discreto, o Great Bow Special, que também é um produto do ofício rúnico. Dizendo isso, ele enfiou a mão no roupão novamente. Por favor, não se incomode. Estou mais do que satisfeita. Por favor, não saque mais armas. As palavras de Neia saíram como um grito triste quando implorou ao rei feiticeiro que parasse de tirar armas de suas vestes. Se outra incrível arma fosse pega em sua frente, Neia não achava que seria capaz de manter seus sentidos. Além disso, ter apenas um artigo desse consigo já implicava em passar o dia inteiro tomando extremo cuidado para não o danificar. Vossa Majestade. Eu humildemente aceito esse Ultimate Shooting Star Super que o senhor me deu a honra de portar. Ela pegou o arco com as mãos trêmulas. Devido aos acessórios e decorações, ele dera a impressão de ser muito pesado, mas era surpreendentemente leve em mãos. No momento em que o segurou, ela sentiu o corpo se fortalecer, como se o poder estivesse fluindo para dentro de si, ou isso era apenas devido à chocante leveza do arco. Só piora. Eu queria me tranquilizar com o pensamento de que não era nada mais do que um item mágico de aparência extravagante. Eu realmente posso me ferrar com isso. Até onde sei. Isso pode ser melhor que a espada sagrada, Calma, muita calma nessa hora. Não, certamente não pode. O que achou? Para mim, não é algo de se orgulhar, sabe? Se gostar de alguma outra, se quiser uma arma melhor, por favor me avise. Era uma situação ruim. Se o assunto continuasse, as coisas poderiam ir para um caminho extremamente ruim. Ela não podia começar a imaginar o que aconteceria se uma escudeira acabasse com equipamentos melhores do que a hierarquia de poder militar no Reino Sacro. Muito obrigada, Vossa Majestade. Estou muito grata pelo senhor ter passado tanto tempo considerando alguém como eu. Deixar que outra pessoa segurasse isso seria muito perigoso, então Neia agarrou-se a ele com força. Ela sorriu para o rei feiticeiro enquanto assentia. Mesmo com um sorriso um pouco seco, ela conseguiu esconder habilmente seus pensamentos. Se os outros a virem com isso, diga-lhes que eu emprestei a você. Não é melhor eu deixar escondido? Se possível, eu prefiro enrolar com um pano ou algo assim, mas eu não posso fazer uma coisa dessas com a arma que Sua Majestade me emprestou para protegê-lo.
Droga, minha cabeça tá começando a doer. E segundo ele, uma arma dessas não é nada demais. Os padrões de Sua Majestade são muito altos. E se eu acabar estragando esse arco, quem vai pagar? Eu. Ah, minha barriga dói. Só quero esquecer que tô segurando isso. Gur. Neia pensou em um tópico maravilhoso que ainda não havia mencionado. Vossa Majestade. Eu vi aquelas enormes e magníficas estátuas à sua imagem no país de Vossa Majestade. Ele respondeu com uma voz calma que era tremendamente diferente da que ele havia usado até então. Neia ficou desconfortável se ela cometera algum tipo de erro. Ele havia nomeado seu país análogo ao nome. Assim, Neia imaginou que o rei feiticeiro estava ansioso para se mostrar, o que provavelmente foi o motivo que o levou a construir aquelas enormes estátuas de si mesmo para proclamar seu poder àqueles que o rodeavam. Eu não elogiei o suficiente. As estátuas não apenas mostraram a grandeza de Vossa Majestade, mas também demonstraram seu poder. Nós não temos estátuas assim no Reino Sacro. Isso definitivamente não era mentira. Não obstante o tamanho, seriam necessárias técnicas de engenharia que tivessem sido refinadas até uma arte para produzir um produto semelhante à vida real. Havia uma estátua de tamanho semelhante de um Sea-Dragon em um lugar chamado Farol do Cabo, mas era mais rudimentar, e parecia bastante patética depois de ter sido desgastada pelas intempéries. Meus subordinados costumam dizer o mesmo. Ah, quer dizer que? Ele ouviu elogios como esse de seus subordinados, então isso é de se esperar, é isso que ele quer dizer. Meus subordinados estão planejando levantar estátuas como aquelas em vários lugares de minha nação. Entendo. Realmente seria uma boa maneira de declarar toda a glória de Vossa Majestade. O rei feiticeiro olhou para Neia no que pareceu um sentimento de surpresa. Mas sinto que colocar estátuas à minha semelhança dentro do meu país é meio que, como direi? Enfim, meus subordinados quiseram construir estátuas minhas de 100 metros no meio da cidade para que o mundo me visse. Acho que eles se empolgaram com o conceito de maior e melhor. Por que o senhor se incomoda? O rei feiticeiro tossiu para limpar a garganta, e foi aí que surgiu uma questão na mente de Neia. Undead ainda tinha garganta para limpar? No entanto, o rei feiticeiro estava falando quando essa pergunta ecoou em sua cabeça, e ela não pôde interrompê-lo. A grandeza de um rei não pode ser expressada através de objetos materiais. Neia ficou chocada, mas isso era de se esperar. Neia não só havia esquecido que o rei feiticeiro estava morto, mas também nutria sentimentos de genuíno respeito por ele. Esse homem é verdadeiramente um rei. De repente, de canto de olho, ela viu o rei feiticeiro cerrando o punho. Há outros meios de declarar minha grandeza ao mundo, por exemplo, permitir que meu povo tenha uma vida pacífica. Agora, estátuas à minha imagem? Desejo ser conhecido pela paz do meu governo. O senhor está corretíssimo. Neia engoliu em seco e depois fez uma pergunta. Vossa Majestade é um Undead, mas por que passa tanto tempo pensando nas pessoas? Neia não achava que a compaixão do rei feiticeiro pelas massas fosse uma atuação. Ela até começou a se perguntar se ele era de fato um Undead. Não cheguei a pensar no que me motiva. Mas sinto que deve ser um bom caminho a seguir, não? Neia ficou chocada. Todos os reis eram pessoas tão incríveis assim? Poderia a rainha sagrada e os nobres governarem as pessoas com esses pensamentos em seus corações? Ou, foi porque ele era um Undead? Ele tinha essa perspectiva justamente por ser alheio à vida. Neia ficou sem palavras. Até porque, se realmente tivesse 100 metros de altura, haveria reclamações sobre eu impedi-los de receber luz solar suficiente e assim por diante. O rei feiticeiro seguiu com o que soou como uma piada, que só serviu para perfurar a humildade deste incrível monarca no coração de Neia mais uma vez. Este homem era verdadeiramente o rei entre os reis. Como o rei feiticeiro havia mencionado anteriormente, a base do exército de libertação do Reino Sacro era uma caverna natural em uma montanha. Havia uma fonte subterrânea em um canto da caverna e,
Embora o teto não fosse muito alto, era muito espaçoso, o suficiente para um cavalo e uma carruagem entrarem. Além disso, cogumelos, que emitiam luz branca azulada brotavam ao redor, tinham cerca da metade da altura de um homem, de modo que não precisavam de outras fontes de luz. A razão pela qual sabiam desse lugar fora porque os paladinos tinham sido enviados aqui para exterminar o monstro que fizeram dessa localidade seu covil. Quando saíram fugidos, eles reformaram o local e o dividiram em vários setores, cada um servindo a um propósito diferente. Eles até conseguiram fazer com que seus quartos de dormir parecessem quartos bem acomodados. Eles cortaram as árvores ao redor da montanha, cada uma com cerca de 100 metros de altura, e fizeram móveis simples a partir delas. Mas no final das contas, era apenas uma caverna. Havia um total de 347 pessoas aqui. 189 paladinos, 71 sacerdotes, incluindo aprendizes e outros funcionários do ramo, assim como 87 plebeus com nenhum outro lugar para onde ir. Naturalmente, qualquer resquício de privacidade estava totalmente fora de questão. Mesmo assim, eles não podiam deixar o rei de outro país ficar com todos os outros. Claro, havia o desejo de minimizar o contato entre o rei feiticeiro e os cidadãos do reino sacro, assim como o desejo de impedi-lo de entrar em contato com informações secretas dentro de sua base, entre outras considerações por parte do reino sacro. E obviamente, não poderiam dizer que gostariam que ele usasse magia de teletransporte para que fosse descansar no reino feiticeiro. No final, eles tiveram que alocar as coisas dos outros para longe e criar uma sala privada para o rei feiticeiro. Em circunstâncias normais, eles teriam enviado mensageiros para relatar a chegada do rei feiticeiro e fazer com que os outros se preparassem para recebê-lo, mas o reino sacro estava agora sob o controle de demi-humanos. Eles não podiam enviar paladinos, que tinham baixa capacidade de detecção de inimigos, como batedores. Além disso, Neia estava agora na carruagem do rei feiticeiro e esperando do lado de fora da caverna. As pessoas na caverna estavam movendo com entusiasmo os objetos pessoais e transferindo camas, armários e similares. Além disso, eles já tinham pendurado uma bandeira com o brasão do reino feiticeiro. Qual o problema, Vossa Majestade? Embora eu não tenha a intenção de insultar sua pessoa, tenho algumas perguntas sobre essa coisa toda e espero que possa responder da melhor maneira possível. Parece que vocês não estão escondendo seus rastros, isso não é um problema. Ou alguém vai cuidar disso? O rei feiticeiro fez sua pergunta em um tom de voz despretensioso como se estivesse lendo alguma coisa, e então os olhos de Neia se arregalaram. Ele estava correto. Eles deixavam rastros no processo de expandir a caverna, que não era tocada por mãos humanas. Quando acrescentado às pegadas dos vários paladinos, seria imediatamente óbvio. Nesse caso, o fato de ainda não terem sido descobertos era pura jogada de sorte. Vossa Majestade. Não realizamos nenhum trabalho de ocultação até hoje, será que deliberadamente nos deixaram passar despercebido? Mas por quê? A voz de Neia tremeu quando perguntou ao rei feiticeiro. Ao longo desta jornada, Neia tornou-se plenamente consciente de que o rei feiticeiro era um indivíduo extremamente sábio. Portanto, ela pensou que ele poderia fornecer imediatamente a resposta, e seus pensamentos não estavam enganados. Há muitas possibilidades, mas em circunstâncias normais, essa seria a mais provável. Por um momento, Neia pensou que não deveria ouvir sozinha a resposta do rei feiticeiro, mas sim na presença da capitã. Todavia, ela não conseguia controlar a crescente curiosidade. Talvez seja porque não querem perder você de vista ou melhor, o Exército de Libertação. Perder o controle do Exército de Libertação. Bem, não se ofenda com a comparação, mas digamos que encontrou um ninho de ratos causando problemas. Caçar um por um é meio desagradável, não? A melhor coisa a fazer seria esperar que todos os ratos se reunissem e, em seguida, matar todos de uma vez. Faz todo sentido. É exatamente como Sua Majestade diz. Eu acho difícil imaginar qualquer outra possibilidade.
Ele já pensou isso tudo em apenas alguns minutos depois de ter chegado aqui. É como se ele soubesse exatamente o que o inimigo está pensando. Ele é incrível. Bem, enquanto a situação continuar a mesma, não haverá nada para se preocupar. No entanto, não estou falando apenas da situação aqui. Mudanças no lado do inimigo podem levar a uma chance muito alta de serem atacados, o que seria problemático. Neia não sentiu nada além de respeito pela inteligência do rei feiticeiro ao destacar os pontos mais delicados das circunstâncias atuais. Muito obrigada, Vossa Majestade. Relatarei imediatamente à capitã. Então eu irei também. Mas certamente Vossa Majestade deve estar cansado da longa jornada. Nós preparamos um quarto minimamente digno, não seria melhor descansar um pouco antes de continuar? Já se esqueceu? Eu sou um Dead, se lembra? Eu não preciso descansar. Ele estava certo. Neia havia esquecido completamente isso. Os Undeads, seres que não sentiam fadiga. Foi por isso que tentar fugir de um Undead de velocidade comparável era muito difícil de acordo com as lições que aprendera. Mesmo isso sendo de conhecimento comum, as experiências de Neia com o Rei Feiticeiro haviam destruído completamente sua percepção dos Undeads. Às vezes, ela até se via pensando que ele era apenas um mágico casteiro humano em uma máscara de crânio. Muitíssimo obrigada. O senhor pode me acompanhar. Mas é claro. E não há necessidade de me agradecer. Temos um objetivo em comum, derrotar o Jaldabaoth, devemos nos ajudar mutuamente. Embora ela soubesse que neste caso, se referia ao Reino Sacro e ao Rei Feiticeiro, também poderia ser interpretado como falando sobre Neia e o Rei Feiticeiro. Isso fez Neia se sentir um pouco acalorada. Eventualmente, alguém bateu na porta da carruagem do lado de fora. Vossa Majestade, preparamos uma sala para o senhor. Neia abriu a porta. Quando o paladino do lado de fora viu o arco que Neia estava segurando, seus olhos se arregalaram de surpresa. Esta foi a primeira vez que ela trouxe o arco que recebera do Rei Feiticeiro do lado de fora da carruagem. Isso porque o Rei Feiticeiro não saíra da carruagem desde que lhe emprestara o arco. No final, ninguém mais tinha visto até agora. Ficou surpreso, né? Eu sei como se sente. Uma arma dessas não deveria estar na mão de uma escudeira como eu. Enquanto o paladino o olhava de cima a baixo, Neia se virou para encarar a carruagem e fez uma reverência. Embora ela estivesse simplesmente olhando para o chão, depois de sentir que o Rei Feiticeiro havia descido, Neia levantou a cabeça e perguntou ao paladino. Com licença, mas precisamos falar com a Capitã Custodio, pode nos levar até ela? Sua Majestade manifestou o desejo de participar. Ah, sim. Entendido. Por favor, me sigam. O paladino, seguido pelo Rei Feiticeiro, e depois Neia, entrou na caverna. A iluminação branca azulada dos cogumelos era arrepiante. Em lugares onde os cogumelos eram particularmente prolíficos, sombras monstruosas dançavam nas paredes nos espaços entre os cogumelos. Além disso, sua luz branca azulada fazia com que ela parecesse um cadáver, mas, misteriosamente, ela não mais se importava. Enquanto caminhavam pela caverna, ocasionalmente viam plebeus e sacerdotes, bem como paladinos o seguindo com os olhos. Provavelmente tinham o ouvido essencial através da capitã e os outros que tinham ido à frente deles, mas os presentes ainda não podiam deixar de olhar embasbacados para o Rei Feiticeiro. Isso é meio rude. O Rei Feiticeiro não vai ficar bravo por isso, né? Afinal, ele é um governante muito gentil. No entanto, quanto mais gentis as pessoas eram, mais assustadoras costumavam ser quando ficavam com raiva. A fim de evitar tal acontecimento, deveria ela dizer-lhes que estavam sendo rudes? Infelizmente, ela não podia falar com todos e cada um deles pessoalmente, e não era um problema que pudesse ser resolvido apenas com diálogo. Afinal, para os cidadãos do Reino Sacro, para todos os seres vivos, os Undeads eram fundamentalmente o inimigo. Contarei à capitã depois. Bem, já é bom que eles não tenham sacado suas armas.
De repente, Neia sentiu que o rei feiticeiro havia produzido um pedaço de papel e que ele estava olhando para as letras escritas nele. Embora Neia estivesse interessada no que estava escrito lá, ela não podia ver as letras devido à maneira como estavam escondidas em sua mão. Finalmente, eles foram levados para uma sala dividida por uma cortina suspensa, e os sons de uma ruidosa troca de opiniões vieram de dentro. Capitã Custodio. O rei feiticeiro e a escudeira Bará já chegaram. O interior ficou em silêncio. O papel na mão do rei feiticeiro desaparecera para lugares desconhecidos. Deixe-os entrar. Depois de ouvir a voz da capitã, o paladino afastou a cortina. Os paladinos e os sacerdotes que se levantaram para receber o rei feiticeiro, os que não faziam parte da delegação, tinham uma mistura complexa de emoções em seus olhos. Até Neia podia sentir. Naturalmente, o rei feiticeiro deve ter sentido também. Porém, não havia como dizer como ele reagira apenas olhando para os movimentos de suas costas. Não há como Sua Majestade não sentir esse climão, talvez ele simplesmente não se importe com as briguinhas de homens irrelevantes. É assim que um rei se porta? Atenção! Diante de nós está Sua Majestade, o rei feiticeiro Ainzogon. Incapaz de ignorar a situação de nossa nação, ele veio aqui sozinho para nos ajudar. Vocês vão se referir a ele com todo o respeito. Após os dizeres de Remedios, todos na sala se curvaram para o rei feiticeiro. Quando levantaram a cabeça, o rei feiticeiro falou em tom grandioso. Saudações! Eu sou o rei feiticeiro, Ainzogon. Eu vim a esta terra para ajudá-los, não em nome da minha nação, mas em meu nome. Dito isso, embora possa parecer um pouco súbito, notei algumas coisas durante minha jornada até aqui, assim, gostaria de buscar suas opiniões. Por favor, permitam que minha seguidora explique. O rei feiticeiro se afastou, permitindo que Neia ficasse na frente dele. Peço licença a todos. Permita-me explanar o que Sua Majestade disse. Neia retransmitiu as indagações do rei feiticeiro para todos os presentes. Após o breve discurso, um silêncio pesado encheu a sala. Então, o que Sua Majestade propõe que façamos? Remedios dirigiu sua pergunta para Neia, que estava ao seu lado. Antes disso, quero saber sua opinião. Eu vim para lutar contra Jaldabaoth, não para liderá-los. Se eu acabar participando demais de suas sessões de planejamento estratégico, não acha que as coisas vão se tornar muito problemáticas depois de derrotar Jaldabaoth? Murmúrios se espalharam pela sala. Ou está insinuando que vai se subordinar ao meu comando? Nesse caso, também usarei os meios mais adequados para salvar esta nação. Esse deve ser o melhor caminho. Sua Majestade pode ser um deade, mas tudo que ele diz faz todo sentido. Ele certamente respeitará qualquer acordo que façamos também. Agora, neste exato momento, se quer salvar os aflitos, ficar um tempo de joelho pro rei de outro país deveria ser a escolha certa a ser feita, não? A única que pode estar acima de nós é Sua Majestade Sagrada, a Rainha Sagrada. Lamentavelmente, não podemos aceitar ordens do rei de outra nação. Remedios prontamente rejeitou a oferta. Você deveria estar disposta a fazer qualquer coisa para salvar as pessoas. Não é justamente por isso que pedimos ao rei de outra nação, ainda mais um rei tão incrível desses? Neia baixou a cabeça. Isso era para esconder as emoções sombrias e sujas que ficavam no interior de seu coração. Podemos perguntar qual o curso de ação que Vossa Majestade tomaria em nossa posição. Se fosse eu, bem, a coisa lógica seria mover imediatamente sua base para um novo local. Um novo local. Todos na sala, incluindo Remedios, tinham um olhar angustiado. Isso porque eles não sabiam de nenhum outro lugar que fosse adequado como esconderijo. A julgar pelo modo que me olharam, os senhores não têm outro lugar. Nesse caso, precisam planejar suas operações futuras sob a suposição de que quanto mais rápido moverem seus homens, mais cedo o exército de Jaldabaoth atacará. Enfim, já que é tudo, vou me retirar para a minha sala.
Assim que Neia estava prestes a segui-lo, o rei feiticeiro estendeu a mão para detê-la. Perdoe-me, mas gostaria que ficasse aqui e ouvisse a opinião dos outros em meu nome, senhorita Baraja. Como desejar, Vossa Majestade. Embora ele não a reconhecesse como um dos seus, parecia que o rei feiticeiro a estava tratando como uma espécie de secretária pessoal. Nesse caso, se ela não completasse adequadamente essa tarefa, ele ficaria desapontado. Imaginar o rei feiticeiro ficando desapontado fez seu coração palpitar por algum motivo. O que me diz? Haverá algum problema com meu pedido, Capitã Custodio? Se Vossa Majestade permitir, não vamos nos opor. Depois de ouvir isso, o rei feiticeiro virou-se para sair com o paladino designado para ser seu guia. Após desaparecer em uma curva, um sacerdote falou: então esse é o tal do rei feiticeiro. Capitã Custodio. Tem certeza que é o mais certo a se fazer? Espero que a cura não seja pior que a doença. Já temos problemas demais. Pensava o mesmo. Beber veneno no futuro para escapar da agonia do presente, não é isso que os indigentes fazem. Já falamos sobre isso antes, não? Não me faça repetir. O veneno já está em nossa boca. Sem usar Sua Majestade, eles não vão prestar o devido respeito. Neia ficou irritada com a dramática mudança de atitude que demonstraram no momento em que o rei feiticeiro se foi. Se alguém entendesse a atitude dos cidadãos do reino sacro para com os undeads, então a atitude deles era apenas o esperado. Pelo contrário, era o desagrado de Neia que era anormal. Porque ela se sentia assim. Bem, no momento ele é inútil e estamos de mãos atadas, pelo menos vimos concretamente como ele pode nos ajudar, mas em nossa posição de sacerdotes, podemos ter problemas para neutralizar esse veneno, não? Como é que é, inútil? Alguém percebeu um erro que cometemos e até fornece uma solução, e em resposta não são apenas ingratos, mas ainda pensam em como usá-lo. Acho que entendi tudo. O que eu sinto na presença de Sua Majestade é algo que o reino sacro agora não tem, um senso de integridade. É por isso que me sinto assim. Quanto de sua bondade ela recebeu? Depois de compartilhar uma carruagem com ele, ela teve a chance de perceber o fato de que, apesar de ser um dos undeads, o rei feiticeiro demonstrou ser um rei digno de respeito. Portanto, o que ela sentia por essas pessoas seria mais precisamente denominado como pena. A propósito, escudeira Baraja. O que é esse arco que está carregando? Isso. Sua Majestade disse que me emprestaria essa arma enquanto durasse a minha missão. Posso dar uma olhada, escudeira Baraja? Eu gostaria de ver se o arco está encantado com qualquer magia sinistra. O sacerdote estendeu a mão para ela. Normalmente, ela teria entregado a ele. Contudo, peço perdão, mas terei que recusar. O sacerdote ficou aturdido. Era um rosto que dizia que ele não esperava ter seu pedido negado. Esta é uma arma que recebi de Sua Majestade para proteger sua pessoa. Não permitirei que saia de minhas mãos. Ela não permitiria que alguém que só pensasse em usar um aliado o tocasse nem por um único momento. Neia abaixou a cabeça enquanto respondia, para não deixar os outros verem que a raiva em seu coração queimava em seus olhos. Capitã Custodio, qual é o significado disso? Escudeira Baraja, entregue o arco. Está sugerido que não se importa se eu relatar isso a Sua Majestade. O ar na sala congelou. Basta. Vamos continuar a conversa. Pelo menos não perderam a noção e sabe que vão ter problemas se Sua Majestade descobrir. Um momento, Capitã Custodio, não seria melhor deixar a escudeira Baraja retornar ao lado do rei feiticeiro dono? Neia notou um dos sacerdotes olhando para o arco por um momento. Logo de início ela entendeu o que estava nas entrelinhas, mas apesar da raiva que fervia em seu coração, ela não deixou transparecer suas palavras ou ações. Sinto muito, mas estou aqui para ouvir as palavras de todos por ordem de Sua Majestade. Eu ficaria muito grata se me deixassem continuar cumprindo minhas ordens. Ela tem razão. Gustave, o que você acha que devemos fazer?
Sua Majestade disse isso na frente de todos. Se a deixarmos agora, provavelmente causará mais problemas no futuro. Certo. Então, vamos deixá-la permanecer. Vocês discutem isso de um jeito que parece que eu nem estou aqui. Enquanto pensava, Neia se curvou em silenciosa gratidão. E então, considerando o que o rei feiticeiro disse, o que devemos fazer? Alguém propõe algo a respeito de deixar esse lugar ou procurar refúgio? Talvez alguém com as habilidades de Ranger de seu pai, Pavel, pudesse encontrar um lugar adequado para passar em longos períodos. No entanto, não havia ninguém assim aqui. O rei feiticeiro Sua Majestade disse anteriormente que, se não fizermos nada, Jaldabaoth também não fará nada. Nesse caso, por que não procurar um novo lugar antes de agir? Essa sugestão, feita por um dos paladinos, encontrou aprovação dispersa. No entanto, Neia sabia muito bem que resolver o problema não adiantaria nada. No final, tudo que isso faria seria causar uma pilha de problemas no futuro. O problema não é apenas encontrar um novo lugar, mas também a questão das provisões. Ainda estamos no inverno, então a comida é fácil de preservar. Encontrar o suficiente para nos ajudar durante toda a estação não é fácil. Mesmo que não tenhamos garantido cooperação do reino, não devemos pelo menos comprar alguma comida deles. Isso não ajudaria as coisas. Infelizmente, os preços estão inacreditavelmente altos no lado do reino. Além disso, mesmo que conseguíssemos comprar a comida, precisaríamos de uma quantidade enorme para sustentar essa quantidade de pessoas por vários meses e há a questão do transporte. Vice-capitão Dono, eu entendo o que está tentando dizer. Mas sem alimento, não podemos fazer nada. No final, precisamos de alguma maneira de obter rações do sul, não? Ou talvez mudar a nossa base para mais perto do litoral, para que possamos importar do reino. Infelizmente, não temos fundos para isso e não recebemos uma boa resposta dos mercadores do reino. Já quanto a adquirir do sul. Gustave sorriu amargamente ao responder. Provavelmente ainda não perceberam que o perigo bate à porta. Nossa marinha está sendo drenada lentamente. É como se estivessem apertando a corda em nosso pescoço a cada dia que passa. Então, precisamos de algo para fazer o sul querer nos ajudar. É isso? Base agora comida. Nossos problemas só se acumulam mais e mais. Quanto a ressuscitar a Rainha Sagrada Sama, isso pode ser feito. Afinal, uma vez que possamos resolver isso, tudo o mais será discutível. Infelizmente, de acordo com o que aprendemos com a Rosa Azul, até mesmo uma magia de 5º nível terá dificuldade em funcionar sem cadáver ou se estiver muito danificado. Podemos contar com o poder de Sua Majestade. Você quer pedir emprestado o poder dos mortos? Temos que considerar nossas opções, o que mais podemos fazer. Se a Rainha Sagrada Sama fosse ressuscitada, então apenas o principal problema, Jaldabaoth, permaneceria. Todos os olhos se voltaram para Remedios e Sukarazeda. Vamos deixar isso de lado por um momento. Nós discutimos isso enquanto viajávamos pelos outros países, mas nosso principal objetivo seria atacar os campos e libertar as pessoas. Muitas pessoas concordaram com a cabeça. Entendo. Todas as pessoas do Reino Sacro são treinadas em combate. Nesse caso, liberar apenas um único vilarejo nos dará uma certa quantidade de força de combate, supondo que eles estejam dispostos a ajudar, é claro? Porém, nesse caso, isso não pioraria o problema alimentar. É por isso que estou dizendo que devemos atacar os campos. Deverá haver comida lá. Faz todo sentido. Essa é a nossa capitã Custodil. Remedios sorriu ao ouvir um dos paladinos dizer isso. No entanto, o olhar de Neia estava frio quando notou o olhar presunçoso de Remedios. Afinal, ela sabia de quem vinha essa sugestão. Além disso, com a ajuda do povo, continuaremos atacando e liberando os campos em vários locais. Dessa forma, poderemos encontrar nobres que tenham laços com o sul. Reuniremos as tropas antes que o Jaldabaoth possa nos destruir e lhe daremos um golpe esmagador.
Isso deve impedi-los de fazer qualquer coisa também. Entendo. Desta vez, houve mais vozes de acordo. Vamos começar os preparativos. Nesse caso, escudeira Baraja, retransmita isso para o rei feiticeiro. Um momento, capitã. Eu sinto que seria melhor se eu pessoalmente o dissesse. É o mínimo de cortesia de nossa parte mostrar isso ao rei de outra nação, digo, informá-lo sobre nossas operações. Gustav estava certo, mas por alguma razão, algo parecia errado. No entanto, Neia não podia se opor sem saber de suas reais intenções. Muito bem. Vá em frente. Conto com você. Entendido. Neia e Gustav se dirigiram para a sala do rei feiticeiro juntos. Sua porta era pouco mais que um pedaço de pano, mas um paladino ainda estava na frente dela. Estaria lá para ficar de olho em pessoas que pudessem prejudicar o convidado ou vigiar o convidado. Depois de receber ordens de Gustav, o paladino partiu em dispensa. Neia mentalmente franziu a testa. Desde que ordenara a dispensa do guarda, vira que definitivamente significava que ele tinha outra coisa em mente além de contar sobre o plano. Era difícil imaginar que queriam assassiná-lo. No entanto, se isso realmente acontecesse, ela precisaria usar sua arma e ser o escudo do rei feiticeiro. Vossa Majestade, aqui é Gustav Montagnes, eu e a escudeira Neia Baraja pedimos vossa permissão para entrar. Depois que foi concedido, Gustav deu um passo para dentro da sala. Em comparação com as pousadas que tinham visto no reino e no reino feiticeiro, este lugar parecia terrivelmente austero. Esse não era o lugar para o rei de uma nação descansar. Não havia nada a ser feito com o fato de que as paredes da caverna eram de rocha, mas até a mobília estava em um estado triste. Mesmo os paladinos aprendendo a costurar durante seus dias de escudeiro, nunca aprenderam a fazer móveis. No entanto, a cama onde o rei feiticeiro estava sentado era extremamente bonita. Ela reluzia com brilho preto, como se fosse feita de ônix. Além disso, havia lençóis brancos sobre ela. Qualquer outra pessoa teria ficado assustada com a visão dessa linda cama que havia sido produzida de lugares desconhecidos. No entanto, para Neia, ela há muito tempo vinha pensando que tais assuntos não eram nada para serem ponderados quando se tratava do rei feiticeiro. Além disso, era possível que ele simplesmente tivesse se teletransportado para casa e voltado com uma cama. Ainda assim, era uma questão diferente para Gustav, que não conhecia o rei feiticeiro como Neia. Vossa Majestade. O que é isso? Oh, isso. O rei feiticeiro indicou sua cama, eu fiz com magia. Quanto ao cobertor, também o fiz com magia. Porém não tenho ideia de onde essa lã de 100% veio, mas é bem macia. Tenho certeza que quem deitar poderá ter um descanso confortável. Mesmo depois de receber essa resposta, tudo que Gustav pôde fazer foi responder rigidamente, Entretanto, Neia não teve a intenção de criticá-lo por isso. Afinal, ela também estava olhando para longe e pensando, a magia realmente pôde fazer qualquer coisa. Bem, eu entendo o porquê a senhorita Baraja voltou. Mas o que lhe traz aqui, vice-capitão Dono? Sim. Embora eu não tenha intenção de menosprezar a escudeira Baraja, achei que seria mais apropriado, sendo vice-capitão, esclarecer os próximos passos, e é por isso que estou aqui. Se é isso que todos pensam, então eu, como um estrangeiro, não tenho espaço para desaprovar. Mas gostaria de dizer algo. Só então, algo preto parecia se misturar com os pontos vermelhos de luz que serviam como os olhos do rei feiticeiro. Eu dei aquelas ordens porque senti que ela poderia realizá-las. Interferir nessa questão pelo peso de sua posição como superior é comparável a menosprezar meu julgamento. Espero que entenda como isso me desagrada, estamos entendidos. Até agora, não importava os olhares de julgamento, a falta de educação de alguns, o rei feiticeiro nunca havia mostrado sua infelicidade a Neia. Mas, pela primeira vez, ele estava claramente irritado. Essa raiva nasceu de sua confiança em Neia. Ser valorizada assim fez brotar uma nascente de aconchego em seu peito.
Ele foi o único que tinha essa opinião sobre ela. Eu sinceramente peço desculpas. Esse pedido de desculpas deve ser dirigido a ela. Enfim, vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Vá em frente e me informe. Gustave resumiu brevemente os detalhes do que havia sido dito, mas sua única resposta foi um vago Entendo. Então o que espera que eu faça? Ou está dizendo que realmente veio apenas para me informar disso? Claro que não, eu queria perguntar se Vossa Majestade tinha alguma opinião. Então era isso. Ele queria pedir emprestado o intelecto do rei feiticeiro. Isso foi o que preocupou Neia sobre sua insistência em ir junto. Ordenar aquele paladino a sair também era por esse motivo. Se ele ouvisse o que Gustave dissera, se soubesse que o vice-capitão havia abaixado a cabeça para o rei de outro país, que também era um dos Undeads, as coisas iriam morro abaixo. Neste ponto, qual a necessidade de encobertar as coisas? Era claro que eles estavam desamparados sem o poder do rei feiticeiro. Assim, logo a notícia circularia por todo o povo. O X da questão era apenas saber se ocorreria mais cedo ou mais tarde. O que o povo do Reino Sacro deveria estar fazendo era espalhar o quão misericordioso e compassivo o rei feiticeiro tem sido e depois tratá-lo com gratidão. Mesmo eu entendendo esse tipo de cautela por ele ser um dos Undeads, eu não acho que o rei feiticeiro é esse tipo de homem. Ainda assim, mesmo que Neia dissesse a todos, era provável que ninguém acreditasse nela. Eles podem até pensar que ela foi objeto de uma magia de charme ou similar. O que eu faço para fazer com que todos confiem no rei feiticeiro? Acho que devo começar mudando a primeira impressão que as pessoas têm dele. É claro que eu não posso dizer algo rude como, por favor, permita que mais pessoas o acompanhem. Enquanto Neia ponderava o assunto, o rei feiticeiro ainda estava falando com Gustave. Não, já tivemos essa conversa. Não vou me intrometer em seus planos de batalha. Eu rezo para que o Senhor nos dê um norte para seguir, pois estamos sem saída. Gostaríamos de evitar a possibilidade de falha, por menor que seja. E essa é a razão pela qual eu não posso. O que acha que acontecerá se atender às minhas sugestões e a operação terminar em fracasso? Como fica a minha imagem? Não pretendo assumir essa responsabilidade, está ciente disso? Sim. Portanto, eu sinto que o que discutirmos aqui deve permanecer em segredo entre mim, Vossa Majestade e Escudeira Baraja. Senhorita Baraja também. Não prefere deixar ela de fora desse tipo de assunto? Não, por várias razões. Seria melhor se houvesse uma terceira parte. Além disso, com alguém com suas habilidades por perto, poderemos ter mais ideias. Então podemos discutir brevemente o assunto. Senhorita Baraja, eu acredito que está bem com isso, não é? Sim, senhor, eu não me importo. Nesse caso, há vários pontos na operação que sugeriu agora que me incomodaram. O primeiro é a questão das provisões. Concordo que pode haver estoques de alimentos nos campos de prisioneiros, mas não sinto que haverá muito. Analise toda a situação até agora com calma. Realmente acha que eles alimentariam seus cativos adequadamente? Se dependesse de mim, eu diminuiria sua ingestão diária de alimentos e os enfraqueceria para que eles não tivessem chance de se revoltar. Além disso, há a questão de forçar que sirvam como soldados depois de resgatá-los. E quanto às armas? Já as transportou para esta caverna? Não, ainda não. Eu gostaria de pensar que poderíamos obter-os dos campos. Seu plano de apostar tudo nesses campos é muito perigoso. Você entende isso, não é? Sim. Porém, salvar as pessoas que sofrem lá é muito importante. Nesse ponto eu concordo. Quanto mais o tempo passar, mais ódio nutrirão pelo seu país. Mas ainda creio que seria melhor fazer algo a respeito da situação alimentar. Na verdade, sinto que buscar a ajuda do Sul é a melhor escolha em muitos aspectos. O que pode ser feito para conseguir isso mais facilmente? A família real ajudará. Mesmo a rainha sagrada Sama Jazz falecida, eu não acho que todos os membros da realeza foram exterminados.
poderíamos ajudar os membros da família real apoiados pelos nobres do Sul, e depois pedir que os nobres do Sul cooperem conosco. Se der certo, teríamos também um refúgio seguro. Falando disso, Vossa Majestade, a Rainha Sagrada está morta, mas talvez Vossa Majestade possa fazer alguma coisa sobre isso. E o que deseja que eu faça? Ressurreição. Ah, sim. Isso não é impossível. Ele disse em um tom tão casual que Neia duvidou de seus ouvidos por um momento. A magia de ressurreição pode ser considerada o segredo supremo da magia divina. Pouquíssimos humanos poderiam usá-la. Quantas pessoas neste mundo poderiam falar essas palavras tão facilmente? Naturalmente, esperarei alguma forma de compensação por tal feito. Então onde está o corpo? Em que estado está? A localização do corpo é atualmente desconhecida, assim como a situação. Sobre o assunto da compensação, teremos muito prazer em pagar tanto dinheiro quanto Vossa Majestade desejar. O rei feiticeiro assinou com a mão diante do rosto. A falta de um corpo complica muito as coisas. Mesmo com um, o dano ao corpo já implica em alguns problemas. Sem um cadáver intacto, há uma chance de que, se eu usasse a magia de ressurreição, poderia se tornar um dos undeads. Isso seria muito problemático para nós. A Rainha Sagrada se tornando um ser undead não só seria problemático, mas poderia mergulhar todo o Reino Sacro na guerra. Não há Magic Casters no Reino Sacro que possam usar a magia de ressurreição do 5º nível. Peço desculpas, mas não ouvi falar de nenhum. E os membros restantes da família real provavelmente estão em um dos campos de concentração. Depois de tanto tempo, duvido que algum ainda esteja escondido dentro das cidades. Prisioneiros, então? Possuem alguma informação sobre onde eles podem estar? Absolutamente nenhuma. Respondeu Gustave com uma sacudida de cabeça. O rei feiticeiro olhou para o teto. Parecem que realmente estão criando planos à medida que avançam, não é? É exatamente como diz. Ninguém entre os paladinos é habilidoso em coletar informações. Faz sentido. O rei feiticeiro sussurrou para si mesmo, como eu pensava, uma organização sólida para permitir que todos os subordinados lidassem com todos os tipos de situações é essencial. Além disso, é preciso vários aparatos de coleta de informações. Por isso esperávamos que Vossa Majestade pudesse nos ajudar. Posso saber se o senhor poderia prover auxílio com sua magia? Bem, a magia não é tão onipotente. Para começar, precisamos de informações detalhadas sobre os campos de prisioneiros. Possuem algum mapa detalhado que eu possa ver? Infelizmente eu não acho que haja um aqui. Devo buscar um. Neia o interrompeu. Mapas eram o tesouro de um reino. Quanto mais precisos fossem, mais úteis eles eram na batalha. Permitir que uma possível nação inimiga aprendesse em demasia sobre a geografia de um país fazia muito mais mal do que bem. Portanto, Gustave deve ter planejado recusar. Contudo, Neia não pôde admitir uma coisa dessas. Ela não podia tolerar o uso unilateral do rei feiticeiro. Se quisessem basear-se em sua sabedoria, teriam que pagar o preço. Embora Gustave a olhasse fixamente, Neia fingiu não ter notado. Nesse caso, deixe-me dar uma olhada depois. E sinto muito lhe incomodar nisso, mas me conte tudo o que sabe sobre o terreno, senhorita Baraja. Entendido. Depois que os dois conversaram, Gustave puxou a cortina e saiu. Uma vez que os sons de seus passos se desvaneceram, o rei feiticeiro resmungou: você não precisa se preocupar com isso. Eu vim aqui por interesse pessoal, as valiosas empregadas demônios de Jaldabaoth. Sim. Estava se referindo aos mapas. O peito de Neia queimava. Realmente, ter tudo o que se fazia sendo validado por outros encheria alguém de felicidade. Ainda assim, aquilo é realmente abusar da boa vontade. Estou surpreso que uma organização que estilhaça tão facilmente tenha resistido por tanto tempo. Sentimos muito. Não há necessidade de se desculpar,
Só acho um pouco problemático quando uma organização não está unida. Vocês não usam um voto por maioria quando uma diferença de opinião acontece. Claro, com uma regra para não guardar rancor, seja qual for o resultado. Como seria maravilhoso se pudéssemos unir o grupo dessa maneira. Parece uma organização dos sonhos. Então acha maravilhoso. O rei feiticeiro de repente olhou para o teto, mas seus olhos pareciam estar olhando para algo mais distante. Sim, essa realmente foi a organização dos meus sonhos. A nação de Vossa Majestade está organizada desse modo. Não assim. Infelizmente, meu país não é um grupo assim. Bem, Cuco. O rei feiticeiro ficou quieto, e então riu calorosamente. Seria interessante se fosse. Então acha interessante. Enfim, poderia me falar sobre os arredores.